É, eu gostaria hoje de falar sobre Jesus, sobre Cristo. Nós sabemos que nós somos seres pensantes e que Jesus ele também era um ser pensante. Foi uma pessoa que veio aqui na Terra e ele tinha uma personalidade, ele tinha uma mente. Nós poderíamos estudar Jesus de acordo com a psicologia, de acordo com a psiquiatria, de acordo com a medicina, de acordo com o processo de desenvolvimento de pensamentos, porque Jesus ele foi um líder muito diferente dos outros líderes. Muitos outros cientistas famosos, muitas outras pessoas, elas foram muito grandes de maneira intelectual, mas Jesus ele tinha algo mais forte, que eram as emoções, e a personalidade dele, ela hoje é estudada não só na religião, não só nas igrejas, mas em todas as áreas de conhecimento. Por exemplo, quando ele foi traído por Judas, ele proferiu uma palavra que ele falou o seguinte: amigo, o que queres? Naquele momento, ele mostrou que ele era amigo de Judas e que o que Judas estava oferecendo para ele era uma traição, mas que ele não aceitou aquele sentimento naquele momento, porque ele tinha domínio sobre a vida dele, sobre as emoções, sobre os pensamentos dele. E é muito legal porque no momento, por exemplo, de algo muito terrível, por exemplo, uma traição, a gente se desespera e tal. E Jesus não foi assim. A personalidade dele, a formação do pensamento dele, ele sabia quem ele era. E ele mostrou isso para o mundo. Não só nesse momento, por exemplo, quando foi Pedro que cortou a orelha. Quando Pedro cortou a orelha de Malcolm, e ele foi lá e mostrou que ele sabia o que ele veio fazer aqui na Terra. Ele veio curar, ele veio libertar. E ele oferecia amor para as pessoas. Quanto mais as pessoas apedrejavam ele, quanto mais falavam mal dele, mais ele oferecia amor. Porque ele só tinha isso, ele tinha isso para dar. Ele não tinha indiferença, ele não tinha isso, entende? Então hoje nós vamos estudar Jesus de acordo com a teologia. A gente vai voltar lá no passado para entender o que está acontecendo aqui no presente. E o caminho que Deus ele quer que nós seguimos, as portas que Ele quer que a gente ultrapasse, aonde nós estamos em Deus. Você já fez essa pergunta? Aonde você está em Deus? Na sua caminhada cristã? Às vezes você tem 5, 6 anos, mas às vezes você não saiu ainda do deserto. Você ainda não teve palavra... você teve essa palavra, mas você ainda talvez não tenha... a sua mente não tenha entendido que há um processo. E o tema da palavra é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra de Jesus, ela era um gatilho para o tabernáculo. Os judeus estavam esperando o Messias. E ele sabia que esse Messias, a sombra do tabernáculo era parecida com ele. A sombra do tabernáculo, no caso, é a sombra de Jesus. Então ele estava esperando esse Messias que iria curar, iria purificar, iria dar uma palavra, a verdade, no caso a Bíblia e as Escrituras, né? E um Deus que ia ser relacionável. Para entender aquela época, nós temos que voltar no passado e entender o que era o Egito. O que estava acontecendo no Egito para Deus tirar o povo dele dali. Porque se a gente for analisar o Egito, a gente vai perceber que o Egito era a maior potência mundial daquela época. Era como se fosse os Estados Unidos hoje. Eles tinham chegado ao ápice da engenharia, da matemática e astronomia. Estavam no apogeu militar e econômico, ou seja, detinham poder político, religioso e militar na época. A moda, eles produziam muitos artefatos.
eles já tinham domínio sobre o algodão e o linho, coisa que nenhuma outra nação poderia ter, mas não da forma que eles tinham. Família, eles já tinham adotado o casamento, já sabiam o que era o divórcio. A mulher já possuía até certa independência e trabalho. Ou seja, eles já eram... O Egito, naquela época, eles eram muito fortes, intelectualmente também. Religião, aí que vem o problema. Eles eram politeístas. Eles se envolviam com ocultismo, misticismo, magia. A alimentação, os trabalhadores comiam cebolas e alhos. A gente lembra que quando o pessoal estava no deserto, eles falavam, a gente está com saudade do Egito, de comer cebola e alho. Mas se a gente for analisar, eles não estavam só com saudade disso. Eles estavam também, porque lá também há certeza que eram pagos com trigo e cevada. Logo, também tinha pão e cerveja. Ou seja, dá para perceber que o povo que vivia lá, eles viviam bem. Por mais que eles trabalhassem, mas eles recebiam. Eles eram uma potência. Aí Deus quis tirar eles do deserto, quis tirar eles de lá. Poderia ser por um caminho que levaria 40 dias, mas eles pegaram o caminho do deserto. Por quê? Porque ali no deserto eles iam depender de Deus. Eles ficaram lá 400 anos, né, no cativeiro, com mãos fortes. O Senhor Jeová tirou ele da escravidão do Egito, o povo hebreu. Né? Tirou da escravidão do Egito o povo hebreu. Agora eles tinham que viver na dependência de Deus. Eles estavam no deserto. No deserto não tinha comida. Eles tinham que depender de qualquer forma de Deus. E Deus, ele derramava o maná, que era o pão do céu. Depois ele até deu para eles rolinhas, que era carne, né? E o grande problema foi que quando chegou no deserto, eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Então, Deus, ele teve que ter uma medida drástica para isso. Ele teve que fazer um tabernáculo para que esse povo fosse tratado. Porque como é que eles iam entrar numa terra que Deus ia ser o governo, ou seja, um governo incorruptível, e o povo ainda estava com o coração em outros deuses, lá no Egito, as coisas do Egito. O Egito, ele foi muito bom em questão, eles davam alimento, por exemplo, os outros povos estavam tudo sofrendo de fome, de guerra, e lá eles tinham alimento, eles tinham o que se vestir. O problema era que eles estavam relativizando Deus. Deus poderia ser vários deuses, poderia ser o rio Nilo, poderia ser um Arã. E isso trouxe para o povo muita dificuldade também na área emocional. Eles trouxeram muito lixo emocional para o deserto. Então Deus, ele tinha que limpar ele, para levar ele para um lugar onde Deus era o governo deles. E na nossa nação a gente vê isso. A gente tem um governo corrupto. Nós queremos morar num lugar onde Deus é o governo e ele é incorruptível. Como é que nós vamos chegar lá? Nós temos que se tratar, nós temos que nos purificar. Então Jesus, ele veio para isso. No Velho Testamento, o tabernáculo, ele era a sombra de Jesus Cristo. As pessoas se purificavam ali para entrar na nova terra. Hoje é Jesus Cristo, mas se nós entendemos o tabernáculo, nós entendemos um pouco de Jesus Cristo, mas talvez para mim que seria muito, e nós entenderíamos a caminhada cristã, aonde estamos, o que vamos passar, o que precisamos fazer, as portas que precisamos abrir. Aí Deus mostrou para Moisés, né, que ele tinha que fazer um lugar, né, lá naquele momento, que era o tabernáculo. E isso é legal, porque cada uma das pragas que foram jogadas no Egito foi para combater um deus da falsa religião. Por exemplo, o sangue no rio Nilo, o povo considerava o rio um deus. A praga das rãs, o povo considerava as rãs como
como um Deus também. Então, Deus jogou a Sã e a Sã destruiu um monte de coisa. Como esse Deus vai te proteger? A praga dos piolhos, havia um Deus chamado Tote, e os magos, eles serviam esse Deus, e eles tentavam fazer isso há muito tempo, e eles não conseguiam. Aí Deus foi e fez, o Deus dos hebreus, ou seja, ele mostrou que ele era muito mais poderoso que aquele outro Deus. Bom, o tabernáculo era uma tenda portátil com uma armação de madeira. E ele servia para realmente purificar o povo, fazer eles entrar naquela nova terra. Aí, aqui fala que o povo, muitos querem viver na graça, mas a graça não é um meio de vida, nem estilo de vida e santidade diante de Deus. Ela é um antídoto que liberta das forças desse mundo, que jaz no maligno. E se a gente for entender a graça ela veio para tirar a gente lá do Egito, do mundo, para trazer para o deserto. E no deserto ela vai ser a chave do primeiro nível, que é o caminho, né? Que é entrar no caminho de Deus. Mas depois disso, a gente vai ter que caminhar, a gente vai ter que sacrificar, a gente vai ter que nos purificar. Por quê? O sacrifício, ele está muito ligado à adoração. A gente vai entender daqui para frente. Isso era o tabernáculo. Não sei se vai dar para ver muito bem. Eles estavam no deserto e o tabernáculo foi feito bem no meio entre as tendas. O legal do tabernáculo é que ele era uma estrutura que não tinha chaves. Qualquer um podia, no caso, no primeiro nível, qualquer um podia entrar. E o que isso representa? Representa que para a gente entrar na presença de Deus, qualquer um pode entrar no caminho. Mas que para a gente prosseguir nesse caminho, a gente vai ter que fazer algumas coisas. E a gente vai entender. Eu ia falar do deserto. Tem muita gente que vive na igreja e ainda está no deserto. Saiu do mundo. Só que ainda os pensamentos ainda estão no mundo. E esse lugar que às vezes nós estamos, não sei, a gente, acho que não. Esse lugar ainda é o deserto. Isso daí ainda só Deus tirou você do mundo. Mas ainda há uma caminhada muito, muito grande para ser feita. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre o átrio, que é a primeira porta. Ela é conhecida como a porta do caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A primeira porta é o caminho. No caminho, quando você entra nessa porta, entendendo o tabernáculo, vai ter uma pia de bronze e um altar de sacrifício. Primeiro o altar de sacrifício, depois a pia de bronze. É onde nós sacrificamos o que a gente tinha no mundo. Seja pensamentos, seja emoções, seja todo o lixo que o mundo colocou na gente. É ali que a gente sacrifica. E na pia é onde as pessoas elas lavavam os pés e as mãos. O que isso representa? Representa que você está lavando seus pés. O seu caminho agora vai ser direcionado. Você está se purificando. Você já sacrificou e agora você se purificou. Aí fala sobre o altar de sacrifício, né? E embaixo a pia de bronze. Pode passar. Mas a nossa caminhada não pode parar por aí. Saímos do mundo, nos arrependemos dos nossos pecados, morremos para o mundo e seu sistema maligno e nos purificamos para servir a Deus em santidade. Mas Deus sempre tem mais para a gente. E lá em 1 Coríntios 2,9 ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Nós devemos continuar crescendo e frutificando dentro do santuário do nosso Deus, porque no átrio onde estamos, não temos ainda a cobertura da pele do Cordeiro, que sobre o santo lugar e a santidade das santidades.
a partir do momento que você vai entrar na próxima porta, você vai ver que vai ter uma tenda, você vai ter uma proteção maior. Ali no átrio, você sacrificou, você se purificou, beleza, agora nós vamos para o próximo nível, que é o santo lugar. A procura... eu gostei dessa frase, que eu estava lendo um livro do Augusto Cury, e é interessante. A procura por Deus é um ato inteligente da mente humana. Muitos cristãos, eles deixaram de pensar, porque acharam que religião não tem nada a ver com pensamento, não tem nada a ver com áreas intelectuais, mas muitos cristãos, eles às vezes passam por momentos porque eles não entendem que, tipo assim, nós somos um ser pensante. A gente tem que pensar. A gente pode estudar a biografia de Jesus, a gente pode estudar a maneira que ele pensava, o processo de pensamento dele, a gente pode estudar a personalidade dele, não só dele, mas também de outros personagens da Bíblia. Por exemplo, se você for estudar Lucas, você vai perceber que Lucas, o evangelho dele, foi escrito por uma pessoa, que foi esqueci o nome dele. Então, ele foi escrito por uma pessoa, porque ele era um chefe da guarda romana. E então a gente vê que, tipo, ele, para salvar uma vida, ele escreveu um livro, que ele foi atrás de Maria, ele foi atrás de várias outras pessoas que viveram com Jesus, e o relato dele é um relato mais detalhado sobre a vida de Jesus, de maneira, tipo, diagnóstica. E a gente pode estudar sobre Maria, a gente pode estudar, e a gente vai ver muito que eles começaram a se parecer com Deus, com Jesus. Muitas coisas, até porque eles foram escolhidos, tinha a ver com a personalidade deles. Por exemplo, Paulo, ele era um sociopata. Ele tinha um problema de personalidade antes da sua conversão. Ele era judeu, se tornou romano, mas depois ele matava judeus que servia o cristianismo, mas não só o cristianismo, outros. E a gente vê que depois ele consegue converter um médico super detalhista, que, tipo, se ele ainda tivesse daquele jeito, o médico ia perceber na hora. E o médico largou tudo para seguir Paulo. Então, tem vários personagens que a gente pode estudar e aprender muito, absorver muito sobre a vida deles. O nome dessa porta era a Verdade. Essa porta, como a da entrada do átrio, também não tinha tranca. Você se purificou, você sacrificou, você pode ou não querer entrar nessa porta, você pode continuar naquele lugar ali. Da mesma forma que você pode vir para a igreja, mas seus pensamentos ainda estão no Egito, no mundo, então você pode continuar lá no deserto. Você só entra para o tabernáculo se você quiser, nada é forçado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, para que sejamos verdadeiros talmidins, que é discípulos de Deus, né? Lá, quando Cristo ele fala que ele é a verdade, ele não fala que ele é uma verdade, ele fala que ele é a verdade. Ou seja, para a gente entender a verdade, a gente tem que entender Jesus Cristo. A gente tem que passar por esse processo. A gente não chega na verdade sem antes sacrificar e se limpar. Tem muita gente que está no mundo querendo conhecer Deus, mas elas não querem primeiro sair do mundo e primeiro entrar pela primeira porta, que é o caminho dele. Ele vai dar a verdade, tem um processo para isso, para a pessoa entender a verdade, para a pessoa viver essa verdade. Nessa porta, bom, logo ao passar por essa porta de entrada, se depara com alguns utensílios, que é o castiçal de ouro, a mesa dos pães da preposição e o altar dourado de incenso. Esse castiçal de ouro
mostra a centralidade de Deus. A vela do meio, a luz do meio, mostra que é Ele que ilumina a mesa dos pães e o altar dourado. Ou seja, isso mostra que é Ele que dá a luz nesse lugar. Ó. Esta era a lembrança constante de que Deus estava com o seu povo. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas algumas. Quando o apóstolo João disse, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A mesa dos pães é muito interessante. Por quê? Simboliza a palavra de Deus viva, que é o Cristo, o pão da vida, e da palavra de Deus, a escrita, no caso a Bíblia, né? Então é que ele está falando muito sobre, ele está falando um pouco sobre o seu relacionamento com Deus. Porque o que é a palavra de Deus viva? Às vezes é você escutar Ele, por exemplo, numa oração. Você falou, você escuta. E no caso a Bíblia, você começar a entender a Bíblia. É aqui que Deus ilumina e você começa a entender. Só que qual é o interessante de entender a questão dos pães? Você vê que Deus ele derramava o maná no deserto para o pão. Esse maná alimentava o quê? Alimentava o corpo, alimentava o físico, o que a gente está vendo aqui. No caso, o corpo do povo, né? Para eles não morrer de fome, né? Aqui, o pão já representa a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que há níveis de maturidade. Por exemplo, o maná que ele dava para o povo que estava no deserto era o maná só para alimentar o corpo. O povo amadureceu, passou pelo átrio, chegou no lugar santo, já é um pão diferente, já é um pão para alguém mais maduro. Não é um pão, é um pão diferente daquele. E o altar dourado de incenso. Aqui também tem algo muito interessante. O altar dourado nos fala da adoração de Jesus Cristo e do seu povo para Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote mediador. Somente com base de um sacrifício de Jesus no altar da cruz que a adoração é possível. As brasas que acendiam o incenso vieram do altar do sacrifício para o altar de incenso. Esse incenso, ele fala sobre adoração, ele fala sobre a nossa adoração a Deus. Então, para a gente, aqui ele fala que a brasa que vinha do lugar de sacrifício era colocada nesse lugar, que era no altar do incenso, que representa a adoração. Ou seja, então, o altar de sacrifício está intimamente ligado com a adoração. Porque era no sacrifício que você fazia brasa para queimar na adoração. Ou seja, então, dificilmente você vai conseguir adorar a Deus sem antes você ter sacrificado. Pelo menos foi isso que eu entendi dessa parte. Vemos então que o altar do incenso somos iluminados. Vemos então que no altar do incenso somos iluminados pela luz do Espírito de Deus. Por isso podemos ver a verdade, iluminados pela verdadeira luz. E também é onde somos alimentados pelos pães da presença de Deus. É no santo lugar que crescemos e frutificamos verdadeiramente. E onde todos os diplomas, títulos, coroas e honras humanas se esvaem diante do poder e da sabedoria do nosso Deus. É nesse lugar que começamos a gerar pelo poder do Espírito Santo, os dons do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Interessante, porque nesse lugar é onde nós começamos a desenvolver mais os dons do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo começa a se manifestar de uma forma diferente. Eu li um pouco sobre isso. E eu não posso afirmar isso com certeza, mas seria aqui, nesse lugar, que a pessoa desenvolvia a oração em língua. É onde ela aprendia a orar em língua, seria nesse lugar, no lugar santo. Não é certeza, foi o que eu li, eu não tenho base para... Só foi o que eu li. E o Santo dos Santos, e a sua porta.
Após o santo lugar estava o Santo dos Santos, também chamado de Lugar Santíssimo. Ali dentro estava o maior artefato religioso da história da humanidade, a Arca da Aliança, e o seu propiciatório, que representava a presença palpável e tangível do próprio Deus, o único e verdadeiro Senhor dos Senhores. Presença palpável e tangível de Deus. Ele está falando isso de forma espiritual, lógico, mas ele está falando isso que, por exemplo, você vai sentir verdadeiramente Deus. Você vai conseguir tocar Ele. Talvez nos outros níveis, nós podemos até tocar a Deus, mas é nesse lugar aqui que a gente vai sentir verdadeiramente Ele. Não que no deserto Deus ele não vai falar com você, mas é aqui que vai ser bem tangível, ou seja, por isso que ele fala concreto, algo que você vai ter certeza, por exemplo, que é Ele falando. No dia da morte do Senhor Jesus, a Bíblia relata que o véu do templo foi rasgado de cima para baixo, pois se fosse ao contrário, alguém poderia duvidar do que fosse a mão de Deus. Foi de cima para baixo, não foi de baixo para cima, não foi a gente que quis ter um relacionamento com Deus. Não foi a gente que levantou a mão, Senhor, nós queremos relacionamento com Deus. A gente está sujo, a gente quer. Não, veio de cima para baixo. Era Deus se relacionando com o povo. Era Deus pagando o preço, era Deus sacrificando primeiramente, antes do povo. Mais uma vez vejo algo muito interessante. A porta, o véu de linho torcido que dava acesso ao Santo dos Santos, pois também tinha um nome. Este véu se chamava a vida. Jesus é a vida, que não se acaba. A vida que nos leva a sermos eternos, como Ele, e assim podemos morar ao seu lado. O Santo dos Santos é a chamada para a comunhão com Deus. É o permanecer em mim, em Jesus. Você já ouviu aquela palavra? Permanece em Deus. No lugar santo é a chamada para vir após mim. No lugar santíssimo é o permanecer em mim. O que Cristo estava falando? Você vai conhecer a verdade e eu quero que depois você venha após mim. Eu quero que você prossiga. E é aqui que é o lugar onde você tem que permanecer. É aqui nesse lugar que o seu coração tem que estar. No caso, suas emoções, seus sentimentos. Pois é aqui que pensamentos vazios, sentimentos vazios não alcançarão você. É nesse lugar. Por isso que fala, permanecer em Deus. Aguarde em Deus. É nesse lugar. Essa é uma frase que eu li e eu achei interessante. Os religiosos estão intoxicados com rituais. Eles têm uma relação fria e seca com o Deus que creem. Aqui mostra intimidade com Deus, relacionamento. É nesse lugar que a gente não vai ser seco, a gente não vai ser indiferente com Deus. É aqui que a gente vai realmente exercer o cristocentrismo. É aqui nesse lugar que Ele dissipa todo o nosso ego, tudo que nos coloca no centro. Porque aqui a gente já passou a gente já, no lugar santo, a gente já quebrou as nossas honras, os nossos títulos, os nossos diplomas. Aqui é o lugar que nós relacionamos como filho, de face a face. Bom, e agora nós vamos encontrar a Arca da Presença de Deus. Lá dentro tem as tábuas da aliança. Essas tábuas, elas querem dizer que é um pacto de Deus com os homens, como se fosse um contrato. Para nos lembrar que temos um compromisso com Deus e Ele conosco. Tem o vaso com maná. O maná, com toda certeza, é um tipo de Jesus. É o alimento que desceu e desce do céu para o sustento do seu povo, para suprir as suas necessidades e as nossas dependências de Deus. De novo maná, de novo pão em um lugar diferente. Ou seja, esse pão não é o mesmo pão, pode até ser, mas é um pão para uma pessoa mais madura, para uma pessoa que já está em um lugar diferente. E se a gente for ver, tem uma palavra que fala que pode ser a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acredito que esteja ligado a isso. Que a boa é que você saia do mundo, que você esteja ali no deserto.
Só que, quando ele fala isso, não é que ele quer que você seja boa, agradável e perfeita, você só tenha uma. Não, eu acredito que ele esteja falando de um processo. Primeiro será a boa, depois será a agradável e depois a perfeita. Ou seja, primeiro você sai do mundo, está no deserto, depois você passou ali, sacrificou, se purificou, foi para o lugar santo, ali você já vai estar na agradável. E, por último, a perfeita. A perfeita é esse lugar, é um lugar de relacionamento. No primeiro nível, você tem muito a ver com serviço, tem muito a ver com sacrificar, muito a ver com servidão. Aqui não, aqui já é relacionamento, já é de filho, já é de filha para com Deus. Aqui, é nesse lugar que você já entende a vontade de Deus. Em cada nível, a sua vontade, você vai entendendo a vontade de Deus e isso vai sincronizando com a dele. Você vai entendendo que a vontade dele é muito melhor que a sua. Porque você vai amadurecendo. Quanto mais você amadurecer, mais você vai querer a vontade de Deus. Porque os pensamentos dele são maiores que os seus. É por isso que temos que ter uma vida íntima com Deus, para que possamos adorá-lo em seu santuário e para também nos tornarmos um santuário vivo para o Deus da nossa salvação, para honrar aquele que nos tirou do mundo das trevas com sinais e mão forte. Eu gostaria de deixar mais uma frase, também gostei muito. Quem vence sem risco, vence sem glórias. Nessa nossa caminhada, talvez a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas que a gente adquiriu lá no mundo e que, quando a gente estiver em Deus, para que a gente tenha a vontade dele, sincronia com a vontade dele, os pensamentos dele, a personalidade dele, que a nossa personalidade venha ser parecida com a dele, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. E talvez essas coisas fossem lixo emocionais que a gente ganhou lá no Egito. O que eu ia falar? Às vezes acontece. E é isso, gente. Muito obrigado.